vamos dar sequência então. Vamos dar sequência então no nosso estudo. Hoje, graças a Deus, nós vamos para o capítulo 16. Estamos já chegando no fim dessa nossa série que foi dividida em duas partes. Se eu não me engano, resta apenas agora o 16, na próxima terça o 17, e aí nós vamos agendar um encontro presencial aí, vai ser bênção. Dando sequência, na última partilha, dando uma relembrada, a Regi nos deu uma excelente aula e tivemos ainda a participação especial do Boris, que foi show de bola, foi muito bom, top demais. Se você que está aqui não viu, veja depois o capítulo 15, foi top demais. E no fim do capítulo, no início do capítulo 15, Jesus está se referindo como uma videira verdadeira, e ele fez essa explanação. E eu achei interessante que no final ele termina dizendo para que a gente ame uns aos outros. E logo na sequência ele disse que nós teríamos perseguições, que por causa do seu nome nós seríamos perseguidos, seríamos odiados pelo mundo, mas que a gente tivesse bom ânimo porque ele estaria enviando o Consolador. E é nesse contexto final que a gente entra no 16, porque no começo do 16, vocês estão com a Bíblia aberta aí, podemos começar? Vamos lá? No capítulo 16. No início do 16, Jesus já começa dizendo assim: eu lhes digo que essas coisas, eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé. Pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estarão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai e nem a mim. Sim, eu lhes digo essas coisas agora para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Ou seja, Jesus aqui está reforçando como terminou, ou seja, é a continuação do assunto do capítulo 15. Né? Ele dá no finalzinho do 15, ele faz uma menção já do Consolador, ele fala das perseguições, e aqui ele diz, de fato, que essas palavras, tudo que ele estava dizendo, é para que a gente não desanime na fé. E aí você deve estar pensando, né? Nossa, interessante, ele dá uma notícia preocupante para os discípulos e diz para os discípulos para que os discípulos não desanimassem. Ele fala: olha, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, mas pode ficar tranquilo, eu vou enviar o Consolador. Só que nessa hora, a ação do Espírito Santo, aqui o Consolador, ela é esquecida. Por quê? A gente tende a esquecer o que é bom baseado nas más notícias. Isso a gente leva para tudo, inclusive moldando o caráter das pessoas. Por exemplo, vamos usar aqui de exemplo, deixa eu ver, o Danilo que está aqui também. Boa noite, Danilo. Nem falei com você, cara. Deus te abençoe. Vamos pegar o exemplo aqui do Danilo. O Danilo pode fazer 15 coisas muito boas, elogiáveis, etc. Dependendo da coisa que ele cometer do lado ruim, uma coisa que ele faça de ruim, as pessoas tendem a esquecer tudo aquilo que ele fez de bom e foca naquilo que é ruim, não é? Isso também, quando se trata de notícias ou se trata de mensagem, a gente foca no que é ruim. Por exemplo, vamos supor que eu digo que você está com uma enfermidade. Talvez você nem preste atenção no diagnóstico depois, porque você ficou tão assustada com o diagnóstico que você nem pensa na hora sobre ou melhor, você está tão focada na doença que você nem presta atenção na solução. Por quê? Porque a gente tende a levar o ruim primeiro ao coração, não é? E aqui, quando Jesus fala para eles assim, eu estou dizendo essas coisas para que vocês não desanimem, é que Jesus já estava introduzindo que, apesar de todas as perseguições que os discípulos poderiam passar pelo nome de Jesus, eles não estariam sozinhos. Tudo eles seriam calçados e teriam alguém perto deles. Uma pessoa estaria com eles, que seria o Consolador mencionado no 15.
E aí, Jesus ele fala, olha, inclusive vocês vão ser expulsos das sinagogas. Aqui um ambiente religioso, um ambiente cercado das tradições judaicas, vocês vão ser expulsos da sinagoga. Virá o tempo em aqueles que os matarem pensarão que estão prestando serviço sagrado a Deus. Vocês pararam para analisar isso? Olha que profundo isso. O que ele está dizendo? A perseguição será tanta que as pessoas vão achar que, matando eles, estarão prestando um serviço a Deus. Isso me lembra, inclusive, de Paulo. Lembra que Paulo ele pega cartas para ir para Damasco, perseguir os cristãos, prender e até mesmo matar os cristãos? Então, Paulo, na cabeça de Paulo, ele estava fazendo isso em nome de Deus. Isso nos remete a pensar que não é diferente nos dias de hoje. Vão se chegar o tempo em que talvez muitos serão perseguidos, e essas perseguições serão inclusive em nome de Deus. Porque, como eu disse aqui, eu acho que na primeira partilha nossa, lá no iniciozinho, eu acredito em uma teoria e uma teologia que se chama o eterno ciclo. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo. O eterno ciclo diz que a história ela vai se repetindo até que o perfeito venha e rompa essa história. Como, por exemplo, a perseguição de Jesus, a perseguição primeiro que Jesus sofreu e os seus discípulos, ela veio de um ambiente religioso que incitou a política, e essa incitação religiosa e política causou uma grande perseguição a ponto de levar muitos ao martírio. Amém? Tranquilo? Depois de algum tempo, o que aconteceu? O Império Romano, vendo o crescimento exponencial dos cristãos, Constantino se sentindo um pouco ameaçado, começou a dar uma brechinha a mais ali para os cristãos, no sentido político. E depois um outro imperador, não foi Constantino, muitos dizem que foi Constantino, mas não foi Constantino, foi um outro imperador, tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. Quando ele torna a religião oficial do Estado, a perseguição cessa e começa uma onda de comodismo dentro da igreja. Acomodismo dentro da igreja. E a igreja, de uma maneira espantosa, ela começa um processo de afastamento de Deus e desvio do caminho. E aí a gente entra no período apostólico romano da igreja. Até que chega um momento, lá nos períodos da Reforma, um monge chamado Lutero começa um movimento. Ele, achando que estava ajudando o Papa, ele escreve 95 teses, cola na porta da igreja, e ali começa um grande movimento chamado Reforma Protestante. Certo? Fora que antes de Lutero já havia alguns homens que tentaram alguma coisa, mas foram completamente massacrados. Veio Lutero e começa esse processo de reforma. Quando Lutero começa esse processo de reforma, parece que a história se repete, porque agora os protestantes começam a ser perseguidos, inclusive pelos católicos. E os católicos, baseado nos seus interesses, perseguindo os protestantes, incita a política para que a política também cause perseguição aos cristãos. E se torna um momento muito tenebroso, onde protestantes são perseguidos. O próprio Lutero foi muito ameaçado de morte durante todo esse processo, até que a reforma consegue vencer o cristianismo de maneira maravilhosa. Deus agiu no meio da reforma, fez com que as igrejas crescessem de maneira poderosa e venceu. Só que aí voltou mais uma vez um período de acomodismo na igreja. E assim, se vocês forem parar para analisar a história da igreja, ela acontece desde o início da igreja. E hoje nós estamos vivendo um período meio conturbado da fé cristã, pelo menos eu digo assim. Por quê? Hoje a gente vê um crescimento absurdo no que diz o povo chamado evangélico. Eu estava fazendo um estudo para uma pregação no domingo e eu vi uma pesquisa. Eu vou até pegar os dados aqui. Vamos ver se eu vou minimizar aqui e não vou sair. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu estou aí, né? Está minimizado aqui, mas eu ainda estou... Sim. Show de bola, show de bola. Deixa eu ver aqui, ó.
eu tenho uns dados aqui desse crescimento. Pode parecer que o que eu estou falando não tem muito a ver com o capítulo 16, mas a gente vai chegar lá, tá? E uma pesquisa que eu levantei aqui, da Global Religion, que é do Instituto IPSO, registrou que em 2023, o Brasil registrava um índice de 70% da sua população se identificando como cristã. Olha só, isso em 2023. Ou seja, de 212 milhões de habitantes, 148 milhões se identificavam como cristãs. Isso em 2023. Forte, né, gente? Eu, pelo menos, achei esse número, né? E desses 70%, 38% se dizia protestantes, se identificavam como protestantes. Não, minto, desculpa, 38% como protestantes, como católicos e 29% como protestantes. Um outro estudo feito pelo Metrópole em 2019, isso em 2019, antes da pandemia, disse que neste ano, no ano de 2019, foram abertas 6.356 novas igrejas evangélicas, só no ano de 2019, isso antes da pandemia, que dá em média, aí, se a gente fosse calcular, se não tivesse a pandemia, se o ano inteiro fosse estivesse tranquilo, daria como se fosse 17 igrejas abertas por dia, gente. 17 igrejas abertas por dia. Então, é um crescimento absurdo da famosa igreja evangélica. Mas, se você pegar os números desde 2017 até os dias de hoje, nunca se teve um país tão corrupto e tão afundado em imoralidade e escândalos, inclusive no meio do povo evangélico. Interessante isso também, né? Se nós abrirmos as nossas redes sociais, nós vamos ver escândalos estourando em diversas igrejas, em diversas denominações, tanto reformadas como pentecostais, e tem sido cada vez maior, como se o ciclo tivesse novamente se cumprindo. A igreja adotando uma postura, estou falando da igreja no total, tá, gente? Como um sistema religioso, não um corpo de Cristo. Numa corrupção tão grande que vai chegar uma hora, e eu creio que esse momento está chegando, que Deus irá levantar um novo povo, que dirá não a essas coisas, e esse povo trará, eu creio particularmente nisso, em um novo avivamento. Mas avivamento aqui não é um movimento pentecostal, não, mas é um novo mover de arrependimento e quebrantamento. E esse ciclo está para se cumprir. E quando esse ciclo se cumprir, e eu creio em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui na partida fazemos parte desse mover, eu creio em nome de Jesus que todos nós já estamos sendo tocados por essa vontade, esse anseio de Deus, de crescer em Deus, de viver para Deus. Quando isso acontecer, muitos dos que dizem evangélicos podem se levantar contra nós e dizendo que estão fazendo a vontade de Deus. Porque as palavras de Jesus aqui, como eu disse, é um ciclo, certo? Se cumpriu na era apostólica, porque eles foram perseguidos, sim, em nome de Deus, pelos judeus. Muitos incitavam, inclusive, o Império Romano contra eles em nome de Deus. Isso aconteceu. Só que as palavras de Jesus, na minha maneira de enxergar, ela também é uma palavra profética para os dias de hoje e irá se repetir até a consumação do século. Mas o que nos mantém vivos nessa esperança é que Jesus nos prometeu que quando ele fosse, ele nos enviaria o Consolador. E esse Consolador, ele teria algumas atribuições em nós que nos faria vencer tudo isso e no fim glorificarmos ao nome do Senhor. E possa ser também, gente, nessa parte escatológica, que essa possa ser o último momento desse ciclo, que no fim de toda perseguição, e talvez no fim de todo esse avivamento, o próprio Cristo venha, quebre o ciclo e nos leve para a glória. Amém? Porra, eu falei pra caramba, né? E eu falei tão rápido assim, na sequência, assim, gente. Vocês me perdoam. Ficou alguma dúvida? Eu embananei muito a cabeça de vocês. Eu corri muito. Então, vocês me perdoam, gente. Agora, eu percebendo aqui, eu realmente falei bastante. Então,
Se ficou alguma coisa, Rodrigo, Tati, Ricardo também entrou aí, essa cena vocês podem me cortar agora e perguntar, tá bom? A Rede também, a Rede acabou saindo, né? Agora que eu vi aqui, acho que ela deve ter, tá em algum atendimento lá no trabalho, né? E aí, nessa introdução que a gente entra, então, agora no versículo 5, que Jesus ele começa agora a falar do Consolador, aquele que viria e teria uma missão em nós. A palavra aqui, Consolador, ela é Paracletos. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra, né? Parácletos, na realidade, não é Paracletos, é Parácletos. Essa palavra, ela vai muito além apenas do que consolar. A palavra Paráclitos, ela também nos leva àquele que irá nos acompanhar, aquele que irá nos ensinar, aquele que irá interceder e aquele que irá nos guiar. Tudo isso está ligado à palavra Paráclitos. E isso também nos remete a pensar de fato quem é o Espírito Santo. Porque você já parou para analisar que também no ambiente em que nós estamos vivendo, pouco se fala do Espírito. E o pouco que se fala do Espírito, às vezes, é de maneira muito banalizada e superficial. Talvez apontam para o Espírito apenas na proporção mística e se esquece que, na realidade, ele não é poder, mas ele é uma pessoa. Apesar dele ter o poder, e é ele que nos dá os dons espirituais, eu sou continuista, eu creio nos dons, ele nos dá os dons espirituais, inclusive o dom ministerial, ele é uma pessoa. E quando nós dizemos uma pessoa, ele pensa, ele age, ele tem vontade. Ele é Deus, para começar. Então, quando Jesus diz, eu vou enviar um outro consolador, o que ele está dizendo? Outro significa que antes desse já havia consoladores. Sim ou não? E quem era o consolador? Primeiro, o próprio Deus. Você percebe em várias passagens do Velho Testamento. Quem aqui está fazendo a leitura sequencial da Bíblia? Eu sei que a Tieme está. Eu também estou. Eu acho que vocês também, né, Rodrigo, Tati, vocês também estão fazendo a leitura sequencial, né? Eu acho que eu vi algum post de vocês também, né? Tamo sim, Léo. Da hora. E vocês pararam para analisar a preocupação de Deus de instruir o povo em tudo, inclusive até nos detalhezinhos que às vezes para nós parece repetido? Parece que Deus está até forçando a barra, Deus está dando a resposta da resposta. É como se Deus já soubesse que se ele não desse a resposta da resposta, o povo iria fazer alguma cagada. Não sei se vocês perceberam isso, tiveram esse entendimento. Acho que eu conversei com o Rodrigo sobre isso, né? Que Deus ele detalhou tanto para que o povo não desse nem desculpas de que de fato não foi instruído do que deveria fazer. E mesmo depois disso, o povo ainda cometendo vários erros e Deus ficando irado e aplicando a sua justiça, nós conseguimos perceber vários momentos Deus trazendo um tipo de consolo ou encorajamento, como por exemplo a Moisés, dizendo a Moisés o tempo todo que estaria com ele. Agora em Josué, na minha leitura já cheguei em Josué, você percebe que o próprio Deus encoraja Josué pelo menos 3 vezes da mesma maneira, logo no primeiro capítulo: seja forte e corajoso, pois eu estarei contigo em todo momento. Mais para frente, quando ele vai começar a entrada da terra, o próprio Deus olha para ele e fala: não tema os seus inimigos, pois eu estarei com você e eu estarei à frente do seu povo, não é? Clama a mim, eu estarei com vocês. Então, a Bíblia é repleta disto. Você vê, por exemplo, os profetas, é muito legal os profetas, porque enquanto eles traziam aquele peso da ira de Deus como resposta pelo pecado, muito mais, você percebe que muito mais Deus traz consolo, mas voltem-se a mim, voltem para mim novamente, e vocês que estarão destruídos, eu reconstruirei vocês, eu trarei vocês de volta, vocês serão o meu povo. Você pega a visão do Vale de Ossos Secos, é muito claro isso, em meio à ruína, à desgraça, à corrupção de vocês, eu farei de vocês de novo o meu povo, farei de vocês de novo o meu exército, não é? E aí, outro consolador também aponta para Cristo, porque durante todo o ministério de Jesus,
ele age como consolador, como Paráclitos. Porque ele indica o caminho, mostrando que ele é o caminho, ele indica que ele é o conforto, ele é a paz, ele é o alimento. Vocês entendem isso? E muitos aspectos de Jesus, muitos milagres de Jesus, inclusive, que foram registrados, não é nem porque Jesus iria operar o milagre, mas o texto indica que Jesus teve misericórdia daquelas pessoas, e por ele ter misericórdia, ele operou cura, operou libertação. Então você percebe que tanto o pai quanto o filho, eles foram consoladores enquanto estiveram no ministério terreno, não é? O pai, como pai, Jesus, enquanto esteve em terra. E aí, quando Jesus diz, eu os deixarei com outro consolador, tudo aquilo que o pai fez, que o filho fez, o Espírito Santo nos levará a ser e fará em nós também. É como se um fosse completando a missão do outro. Deus mostrando que ele é santo, perfeito, e ele é justo, e ele é bom, e ele é pleno, e ele é perfeito. E aí vem Jesus nos mostrando o caminho, qual é o verdadeiro mandamento, o significado de tudo, e o Espírito Santo nos levando a cumprir tudo aquilo que Jesus disse e nos apresentando de fato quem é Deus e qual é o seu propósito. Forte isso, né, gente? Porque até aqui os próprios discípulos ainda não estavam completamente convencidos. É por isso que o próprio Jesus, nós vamos ler mais para frente, vai dizer assim, olha, é necessário que eu vá, eu preciso ir. Não é uma questão de, eu estou melindroso, eu estou fazendo uma gracinha, não, eu preciso ir, porque quando o Espírito vier, é ele que vai convencer vocês. Quer ver? Vamos para a leitura aí a partir do versículo 5. E mais uma vez reforço, às vezes eu pareço uma metralhadora falando. Mas, gente, por favor, me cortem aí, abram o microfone se eu não ver a mãozinha e podem participar. O versículo 5 diz assim: agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador ou consolador, o Paráclitos, não virá. E se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, e aqui prestem bem atenção, que aqui Jesus deixa claro a missão do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Interessante isso, né? Jesus está dizendo que ele convencerá o mundo do pecado, porque se ele não convencer o mundo do pecado, não tem como crer em Jesus. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais, ou seja, da justiça, porque era necessário que Cristo morresse na cruz para que a justiça de Deus não caísse sobre nós, ou seja, é o Espírito Santo que nos faz crer, ser convencido de que somos pecadores, ao mesmo tempo em que nos leva a ver o que de fato é a justiça do Pai na cruz e do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado, ou seja, já todo juízo, todo mal, tudo será concluído em Jesus. No fim, o inimigo já está vencido. Até o último inimigo a ser vencido, que é apontado lá em Apocalipse, que é a morte, Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. Então, do pecado, porque é o Espírito Santo que nos faz enxergar o pecado e ver o quanto o pecado nos faz mal. Do juízo, porque ele nos faz ver e crer que através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós somos salvos. E do juízo, que no fim tudo será concluído e nós reinaremos com ele na glória. Então, isso daqui, gente, presta muita atenção. A Adeline entrou. Seja muito bem-vinda, Adeline. Saudades de você. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Deus abençoe sua vida, minha querida.
Então, irmãos, a gente percebe aqui, e isso às vezes a gente passa desapercebido. E a gente às vezes não leva tanto na profundidade quanto esse texto quis dizer. Porque assim, presta bem atenção. Se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, quer dizer que é o Espírito Santo que faz toda a obra em nós. Prestem bem atenção. Desde o primeiro passo que você dá para Deus, quem convenceu você a dar esse primeiro passo foi o Espírito Santo. Só um minutinho, gente. Oi, mamãe. Pede para a mamãe. Mas pode. Desculpa, gente, um compromisso aqui familiar. Então, é o Espírito Santo que nos faz crer em Jesus. E como eu já disse muito aqui na partilha, eu não vou me estender nisso, crer, biblicamente falando, apesar de no dicionário ser sinônimo de acreditar, biblicamente falando, crer é completamente oposto de acreditar na Bíblia, tá? Gente, só um minutinho, por favor. Voltei. Tava fechando a porta ali. A Rebequinha deixou aberta. Amém. Vamos voltar. Então, a obra é a seguinte, vamos voltar aqui. É o Espírito que nos faz crer em Jesus. E, biblicamente falando, apesar de no dicionário as palavras serem sinônimas, crer é completamente diferente de acreditar no âmbito bíblico. Porque acreditar, apóstolo não, acho que era apóstolo também, Tiago escreve na sua carta, que acreditar, até o diabo acredita e estremece. Olha só que interessante. Só que crer em Jesus, como João nos ensina, não é simplesmente esse acreditar. Porque esse acreditar, até os ateus hoje já se dobram a crer que existiu um Jesus histórico. Mas crer em Jesus, como João nos ensina, como o Filho de Deus, como o Verbo encarnado, como o Senhor da nossa vida, como o único caminho, como aquele que nos trará paz, como o nosso Senhor, o nosso Salvador, somente o Espírito Santo nos faz crer. Amém, gente? E é interessante que tudo isso que eu estou dizendo, o próprio apóstolo Paulo reforça nas suas cartas. Porque é o Espírito que nos conduz a Jesus. E o próprio Jesus nos diz isso nesses versículos. Ele está falando, olha, para crer que você é pecador, o Espírito Santo precisa agir em você. Então, às vezes a gente até fala, quem quer dar o primeiro passo para Deus? Mas se a pessoa se sente motivada a dar o primeiro passo, foi o Espírito Santo que tocou nela primeiro. A ação inicial sempre é de Deus. É o Paráclitos que faz esse trabalho de nos levar a crer em Deus. Amém, gente? Top? Podemos continuar? Alguma pergunta? Amém? Então, vamos embora. Oxe, eu decidi mais aqui, peraí. Há tantas coisas que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Por exemplo, se Jesus fosse explanar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês agora, para os discípulos naquele momento, provavelmente eles estariam mais perdidos do que a gente fica, às vezes, de vez em quando está lendo a Bíblia. Vocês concordam comigo? Às vezes, quem aqui já se sentiu perdido lendo a Bíblia ou ouvindo alguma coisa? É complicado, né? Imagina os discípulos aflitos, sabendo que o Messias iria morrer, ainda sem o Espírito Santo habitando neles. Se Jesus entrega toda essa revolução, se Jesus entrega toda essa revelação para eles naquele momento, provavelmente eles não entenderiam. E é o que o próprio Jesus está dizendo aqui. O próprio apóstolo João, como nós vimos nos outros capítulos, dá-se a entender que eles não estavam entendendo nada até aquele momento. E João escreve esse evangelho
depois que recebeu o Espírito Santo? Léo, Ah, oi? o Rodrigo e a Tati, ou a Tati tem uma pergunta, só que eles não conseguiram levantar a mãozinha. Ô, mano, me perdoe, gente. Perdão, perdão. Pode falar. Quando for assim, Rodrigo, pode abrir o microfone e falar, tá? Me dá Não, é um que cortezinho, não tem você tava problema. concentrado aí, eu falei assim, não, não vou cortar. Pode, É, pode ir a lá. minha dúvida é a seguinte, você estava falando sobre o Espírito Santo. Do jeito que a gente, pelo menos que eu tô aprendendo, tem pouco tempo que eu tô firme, assim, indo na igreja, lendo a Bíblia e tal. E eles colocam como se o Espírito Santo fosse algo que a gente fosse receber, que a gente tem que correr atrás para receber. Do jeito que você está falando, é como se ele já tivesse, porque você disse que no momento que a gente se vira para Jesus, é como se o Espírito Santo já estivesse agindo. Então dá a entender que ele sempre esteve ali, entendeu? Aí fiquei nessa dúvida agora. E aí é isso mesmo. Porque assim, a Bíblia nos diz que quando nós vamos até Jesus, o Espírito Santo ele vem até nós e nos sela com a sua marca. Inclusive, Oti, me lembra de eu passar essas referências, tá? Lá no grupo. Se você puder, Tia, me faz um favor para mim, já manda lá no nosso grupo lá essas referências, que aí eu mando para vocês essas referências bíblicas, tá? A Bíblia nos diz que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo ele vem e nos sela com a sua marca. O que isso quer dizer, Rodrigão? É que quando nós damos esse passo para Jesus, o Espírito Santo já começa a habitar em nós. O que gera um pouco essa questão é que há uma diferença teológica sobre a descida do Espírito Santo ser ou não uma segunda bênção, ou seja, um segundo movimento. Os pentecostais acreditam que, apesar do Espírito Santo já habitar em você, você precisa buscar para que ele te batize com o famoso batismo no Espírito, que é aonde os dons são manifestados, aonde você começa a ter o revestimento de poder para fazer a evangelização, ou a pregação, ou ser usado. Não que você vai receber o Espírito Santo depois da sua conversão. Não. Você busca para que você possa ser batizado por ele como um revestimento de poder, tá? Só que o Espírito Santo, ele começa a habitar em seu coração a partir do momento em que ele começa a trabalhar em você a ponto de você dar o primeiro passo para Deus, tá? A conversão, o quebrantamento, esse ato da gente de querer mais de Deus, de estar em Deus e reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, nos mostra claramente, biblicamente, que nós somos cheios do Espírito Santo. Amém? Então causa essa confusão mesmo, né? Porque às vezes dá-se a entender que a gente se converte e depois a gente tem que orar para que o Espírito venha sobre nós. Mas não é bem isso. Na realidade, o que os pentecostais nos ensinam é que, na realidade, a gente precisa buscar essa segunda bênção, esse segundo batismo, que é um revestimento de poder. Os tradicionais, os reformados e uma classe dos carismáticos, os carismáticos é o que acreditam nos dons espirituais. Eu, por exemplo, sou dessa linha, tá? Eu sou carismático, eu acredito nos dons, eu acredito na continuidade dos dons. Mas eu acredito que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós o recebemos de uma forma completa. E conforme ele vai crescendo em nós e fazendo com que a gente frutifique, os dons vai se manifestando da maneira natural e orgânica, tá? O que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi porque era essa transição de Jesus para o ministério do Espírito. Até então, Jesus estava no meio deles, Jesus foi tirado e Jesus pediu para que eles esperassem a descida do Paracleto. Mas a partir do momento em que o Paracletos desceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele não mais saiu do nosso meio. Então, ele age e trabalha já desde o momento da conversão.
Então, a partir do momento em que ele habita em nosso coração é como se fosse plantado a semente do Espírito. E essa semente ela vai crescer, frutificar, e aí o Espírito Santo ele vai se manifestar do jeito que ele quer, conforme a gente vai crescendo nele. E um detalhe importante é que os dons espirituais, eles só são manifestos no meio da igreja para o aperfeiçoamento dos santos. O que isso quer dizer? É que Deus dá o dom conforme a igreja vai precisando dele. Entendeu? Deus não vai dar o dom se a igreja não precisar dele. Na realidade, não somos nós que recebemos o dom, mas é o dono do dom que usa a nossa vida em prol da igreja. É mais ou menos isso daí que eu acredito, tá? Amém? Ajudei aí, gente? Glória a Deus. Aí, Ti, você mandou lá, né? Aí, Rodrigo, pode deixar que essa semana eu vou procurar umas referências bíblicas para reafirmar isso que eu estou dizendo, tá bom? Fiquem tranquilos aí que estamos juntos nessa caminhada. 13. Quando vier o Espírito da Verdade, olha só, o Espírito da Verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Olha que maravilha isso. O Espírito que agora habita no meio da igreja, ele vai nos levar ao pleno conhecimento de Deus através daquilo que já nos foi revelado. O que isso quer dizer, Léo? Presta bem atenção nisso aqui. Que tem muitas pessoas que levam isso daqui apenas no ofício do dom profético. Como se o Espírito Santo nos levaria a apenas revelações, né? Como se essa nos conduzirá a essa verdade seria apenas no uso do dom da revelação, mas não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que o Espírito Santo, como ele fez, ele conduziu a igreja, inspirou a igreja a toda a verdade que hoje nos é revelada nas Sagradas Escrituras. E é o Espírito Santo que nos faz crer, entender, compreender as Sagradas Escrituras. Então, esse caminho da igreja, desde da ressurreição de Jesus, a assunção ao céu, até os dias de hoje, o Espírito Santo age fazendo com que a gente entenda, compreenda e viva a palavra da verdade que é Jesus. É por isso que quanto mais o Espírito opera e o fruto cresce em nós, mais parecidos com Jesus nós somos. Quanto mais nós nos aprofundamos no Evangelho, quanto mais a gente busca de Deus, mais as Sagradas Escrituras cresce e faz com que a gente se torne mais parecido com Jesus. Esta expressão que nos conduzirá a toda a verdade, esta verdade, como eu disse há umas partilhas atrás, não se trata apenas de uma ideia filosófica. Nós não estamos seguindo uma ideia, nós seguimos uma pessoa. Como é o próprio Espírito que nos faz crer em Jesus e nos faz compreender a obra da salvação, é o Espírito Santo que nos leva até a verdade. E a verdade é Jesus. É por isso que quanto mais perto de Jesus, mais parecido com ele nós somos. E isso é a ação do Espírito Santo. E eu acho interessante que ele diz que o Espírito Santo ele tem a missão de testificar sobre Jesus. E se Jesus, quando estava na terra, fez questão de mostrar a obra do Pai, o Espírito Santo nos faz compreender com mais profundidade a obra dos três. Quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Presta bem atenção como essa terceira pessoa da Trindade, ela não é menos importante como as outras.
como na realidade, essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que por muitas das vezes é banalizada em muitas igrejas e é levado apenas como poder, ela é essencial para a nossa salvação e ela é essencial para o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo. Quando Paulo vai dizer sobre a obra da carne, o fruto do Espírito, ele quis dizer que é o Espírito que nos faz frutificar em meio a essa carne podre que nós somos. Então, na obra da carne, onde ele cita várias qualidades ruins, o Espírito em nós faz com que a gente floresça e frutifique coisas boas. Então, quando ele fala, olha, é necessário que eu vá, porque quando eu for, ele virá. E ele fará vocês entender, compreenderem, crer e tudo aquilo que eu estou ensinando. Interessante isso, né? E aí eu lembro que umas partilhas atrás eu falei assim, bom, a gente acha que, né, pra gente agora é mais fácil porque tá tudo revelado, né? Tá tudo escrito na Bíblia Sagrada. E eu até brinquei, eu falei, aí que é mais difícil, né? Porque a gente tem tudo nas mãos e não é tão simples assim. E de fato não é tão simples, porque não basta ler, tem que ter a ação do Espírito. Tem um ateu que ele leu a Bíblia mais do que todos nós juntos aqui. Tem ateus aí que levam essa Bíblia como um livro fantástico e eles estudam e se aprofundam e fazem tudo. Porém, sem a ação do Espírito, não passa de um livro vazio. Apesar de ser a palavra de Deus, eu creio, gente, que é a palavra de Deus. Amém? Vocês também creem que é a palavra de Deus. Se vocês não creem que é a palavra de Deus, então a partir de hoje nós vamos orar para vocês crerem que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que faz com que ela se torne a verdade escrita em nossos corações. Quando o salmista diz assim, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, hoje nós podemos dizer que é o Espírito Santo que escreve essas palavras em nosso coração para que a gente não peque contra Deus. É interessante isso, não é? É mais ou menos isso. Não é. Vamos levar para assim, a revelação por trás da letra, ou talvez. Ou o que faz com que a letra se torne viva. Muito bem. O Ricardo tem umas frases, né, bem filosóficas, hein? Eu gosto disso. Há tantas. Eu li o versículo 13, né? Ele me glorificará. Ó, o 14. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Olha que revelação Jesus está dizendo aqui. Olha, tudo que pertence ao Pai é meu. Mostrando que o próprio Jesus é Deus. Ele falando, olha, tudo que o Pai tem é meu também. E tudo que ele recebe, tudo que o Espírito passa, transmite, é através daquilo que nós damos a ele. Então há uma sintonia entre a Trindade. Eu gosto da expressão de um teólogo, que ele diz que como se a Trindade estivesse numa dança. E essa dança, ela está em sintonia e ela é perfeita. E os dançarinos de verdade, né? Não a gente que só fica achando que dança, né? Mas os dançarinos mesmo que praticam, que treinam, eles sabem que uma dança não é simplesmente um ato de se mexer no ritmo, mas há algo por trás, há um treinamento, há um aperfeiçoamento e tem que haver uma sintonia quando envolve várias pessoas. Então esse teólogo diz que a Trindade é como se estivesse em uma dança. E essa dança, ela é perfeita e ela está em sintonia. E essa dança move o universo e move a criação em prol da vontade de Deus. E quando o Espírito Santo nos traz para dentro disso, é como se Deus nos convidasse para essa dança perfeita da Trindade. E no meio dos primeiros passos, a gente vai tropeçar, vai cair, vai fracassar, vai falhar. Como sabe aquele aprendiz que está dançando, está entrando no grupo de dança agora? Então ele vai tropeçar, ele vai cair, ele vai tentar de novo, ele vai. Só que quando vier aquele que é perfeito, e quando ele nos glorificar, então nós seremos como ele. É isso que a Bíblia diz. Nós teremos o corpo glorificado e seremos como ele. Não como ele no sentido de sermos Deus,
poderosos. Não. Mas nós teremos entendimento e não terá mais pecado em nós. E nós seremos como ele, glorificado. Amém, irmãos? Estamos juntos? E é isso. Quando Jesus ele se aprofunda aqui, pode ser que as palavras de Jesus tenham sido bem rasas aqui. E não é que sejam rasas, mas não foi tão profundas como nós falamos aqui. Mas você percebe que as palavras de Jesus aqui se tornam profundas quando nós levamos essas palavras para todo o contexto da Bíblia Sagrada. Quando nós levamos ela para todo o contexto da Bíblia Sagrada, você percebe o quão profundos são essas palavras de Jesus. E quanto à obra da salvação, ela é maravilhosa e ela é perfeita em Deus. E Deus está no controle desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. E não se esqueçam que antes que Deus dissesse haja luz, o Espírito já pairava sobre a face do abismo, gente. Antes que Deus dissesse haja luz, e aí João nos diz que a palavra de Deus era o próprio Cristo, o Espírito já pairava como estivesse preparando o caminho. Então, desde a fundação do mundo, a Trindade, Deus trabalha em uma obra perfeita. E essa obra perfeita, ela vai se cumprir. Eu tenho certeza disso. Então, não é perseguições, não é decepções, não é aflições que irá parar a igreja do Senhor. E repare bem que eu estou me referindo à igreja, não ao povo evangélico. Porque se a minha teoria do eterno ciclo está certa, vai chegar um momento em que a igreja do Senhor vai ser atacada e acusada pelo povo evangélico, por aqueles que vão dizer que estão fazendo em nome de Deus. Mas eu dou graças a Deus que desde o tempo de Jesus, o Espírito Santo habita em nós e fará com que a gente vença qualquer perseguição, qualquer aflição e nos levará para Ele, como Ele mesmo prometeu em João capítulo 14. Quando Ele disse que a gente não precisa ter o coração turvo, creia em Deus, creiam também em mim. Porque quando eu preparar a morada, eu voltarei e os levarei para mim mesmo. E aí o versículo 16 diz assim, mas um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente, falando da ressurreição. Alguns dos seus discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer mais um pouco e vocês não me verão? E algum tempo depois me verão novamente e eu vou para o Pai. E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Versículo 19. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e vocês não me verão, algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão, se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Olha que profundo isso. O que vai acontecer comigo, o choro de vocês, o lamento de vocês ao me ver na cruz, trará alegria para o mundo. Ficarão tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria. Glória a Deus por isso. A alegria que habita em nosso coração veio do sacrifício de Jesus. E Jesus estava dizendo isso aos discípulos: o choro de vocês, o lamento de vocês será a alegria para o mundo. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia de dar lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. E eu acho legal essa metáfora de Jesus, né? Comparando ao nascimento de uma criança, porque assim, às vezes a gente pode interpretar que assim, quando uma criança nasce, Jesus está querendo dizer assim, ó, você pode estar doendo, mas quando chegar o dia você vai parar de sentir dor. Mas só que na realidade não é isso que acontece num parto, não é? Eu tive o privilégio de acompanhar o parto da minha filha. Foi um privilégio maravilhoso. Então, apesar do momento ali, o êxtase de alegria de ver a nossa filha nascer, eu tenho certeza que a Stephanie ainda sentia dores.
Porém, a alegria fazia com que a dor se tornasse mínima em sentimentos. Doía e doía muito, mas tinha algo ali que fazia com que a dor se tornasse mínima. Poderia doer muito, mas a alegria era muito, 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 muito superior. A minha mão, por segurar a mão da Stephanie, doía pelos apertos, mas a alegria... Eu só posso falar por mim, né? Não dá para falar pela Stephanie. Mas a alegria de ver a minha Rebequinha foi infinitamente maior a qualquer tipo de dor. E eu tenho certeza que para ela, apesar da dor que ela estava sentindo, essa alegria também foi maior. É isso que Jesus está querendo dizer. A dor da salvação e da ação da morte de Jesus na cruz do Calvário faz com que a gente passe a dor, as aflições, com alegria. É por isso que, para nós, felicidade, alegria, não é a ausência de tribulação, mas é como nós passamos e superamos a tribulação. Para nós, a nossa paz que excede todo entendimento, não quer dizer que essa paz é a ausência de barulho ou de angústias. Não. Quer dizer que esta paz, ela é superior a qualquer angústia ou barulho que possa existir. Então, tudo que vem de Deus é infinitamente superior a tudo aquilo que nós podemos passar ou viver aqui na Terra. E é muito forte isso, porque quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo estaria conosco e ele habitaria em nós, né? E a palavra de Deus diz que ele ainda chora conosco, ou seja, sente as nossas dores, a gente pode pensar que, poxa, mas não é isso que eu quero que Deus cure a minha enfermidade, eu quero que Deus me alivie, eu quero que Deus solucione os meus problemas. E às vezes as pessoas criam até uma imagem de Deus como se Deus fosse um faz-tudo. Como se fosse aquele que apenas soluciona problemas. Como se fosse aquele que só tem que dar, não é? Só tem que fazer. Né? Como se nós fôssemos o chefe e ele é o nosso serviçal. Então, tudo que a gente pede, ele tem que dar. Não é isso que diz a palavra? É bater e ele vai dar? Que a gente bate, ele abre, a gente pede, ele dá? Não é isso que diz a palavra? Só que o fato dele estar conosco não minimiza e não diminui o Espírito Santo caso a gente não receba aquilo que a gente quer. Pelo contrário, o torna ainda muito superior e mais profundo do que qualquer outra divindade. Porque olhar para um crente em meio à desgraça e ver nele sorriso, alegria e contentamento em Deus é sobrenatural e loucura para o mundo. Porque o nosso Deus, ele é tão incrível e ele é tão maravilhoso e ele é tão grande que ele faz com que a gente passe por tudo que tiver que passar com um contentamento e uma absurda satisfação nele. Você entende isso? É que nem aquela polêmica que teve recentemente do pastorzão, quando ele falou que Jesus não te faz feliz. Foi a fala dele essa. Jesus não te faz feliz. Eu não sei se vocês viram essa polêmica aí, ele falou. E da maneira como ele falou, tá certo. Um Jesus que apenas faz o que quer, que não dá aquilo que a gente quer, que esse Jesus realmente não faz a gente feliz. Porque a nossa concepção de feliz antes da conversão, ela é pífia, ela é absurda. Não serve para nada depois da conversão, não é? A tia me escreveu, como dizia o irmão Lázaro, vou passando pela prova. É, bem isso aí, ó, o irmão Lázaro foi ousado aí, ó. Vamos passando pela prova, dando glória a Deus, né? Porque essa ideia de que a nossa vida tem que ser perfeita, né? Porque a gente se esforça, se der certo é Deus, se der errado é Deus nos provando. Essa ideia desse Deus que as pessoas às vezes criam baseado no que ele pode nos proporcionar é muito pequena, é infinitamente pequena a imagem que de fato Deus é e quem Deus de fato é. Deus é infinitamente maior. E a nossa satisfação não está naquilo que Deus pode nos proporcionar. A nossa satisfação está nele. Ele é a nossa satisfação. Ele é a plenitude daquilo que nos satisfaz e nos preenche. O vazio que está em nós não é a necessidade do que ele pode nos proporcionar, mas é a necessidade dele. O vazio que está em nós não é aquilo que falta para mim, a pobreza. É por isso que as bem-aventuranças, se você for lá no Mateus capítulo 5, marca aí, Mateus capítulo 5. Quando você vai ver a primeira bem-aventurança, tá,
Bem-aventurado, ou seja, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí você fala, que loucura, dos pobres de espírito. O que Jesus está querendo dizer? Aqueles que reconhecem que são vazios de espírito, esses receberão o reino do céu. Esses serão cheios, serão plenos. Aqueles que o Espírito tocam e abre a compreensão de que de fato são vazios, esses serão plenos. Esses serão do reino dos céus. E é interessante isso, né? E aí, quando a gente tiver um tempo mais, é bem legal um dia a gente explanar as bem-aventuranças. Porque ali é uma loucura maravilhosa. Que, de fato, todas as palavras de Jesus só entende aqueles em que buscam no Espírito o entendimento. E o Espírito habita em nós, gente. Essa é a maior profundidade disso tudo, não é? Naquele dia, ao 23, vamos terminar de ler, eu só vou ler. Isso, essa frase aí, Ricardo, é muito interessante. Essa frase de Paulo, quando ele escreve, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, inclusive as más. Então, o que as pessoas às vezes interpretam? Que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Mas que bem é esse que você está imaginando? Aquilo que você julga como bom? Mas ou todas as coisas cooperam para o bem da vontade de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Interessante isso daí, não é? É bem profundo, bem profundo, bem profundo, bem profundo. Mas quando a gente tem esse entendimento, irmãos, essa frase, todas as coisas cooperam para o bem, a gente começa a olhar a neblina como uma oportunidade de ouvir Deus. Eu acho que eu já testemunhei com a Time. Ela até me mandou uma música, é verdade, já falei isso pra Time. Ela me mandou a música do Salomão do Reggae, quando eu contei pra ela esse testemunho. E um dia eu tava andando de moto, gente, e tava uma neblina, tava o tempo todo fechado, de chuva mesmo, sabe? E eu tava andando de moto, e eu tava com uma música muito poética e linda, que era aquela do Racionais, né? Aqui estou mais um dia sobre olhar sanguinário, sabe? Vigia, sabe essa música aí? Então, tava com essa música aí na cabeça, aí não sei porquê, mas eu tava. E eu tava, aqui estou mais um dia sobre o olhar. Aí quando antes de eu falar olhar sanguinário, eu falei, não, é o olhar do meu Deus Todo-Poderoso. Aí eu olhei assim, eu não vi o sol. Mas como eu sei que o sol tá lá? Porque tá dia. Mas às vezes a gente não percebe que tá dia porque tá neblina, tá chuva, mas tá dia. E se tá dia, mesmo que eu não veja, o sol continua lá. E aí imagina, pensa que louco, um doido andando na moto chorando, sozinho, assim, descendo na rua, assim, chorando. Por quê? Eu falei, meu Deus, o Senhor é tão perfeito que em meio à chuva, o Senhor ainda tá lá. Eu aqui às vezes não consigo ver, mas o Senhor sempre está aí. Aí eu lembro que a Tia até me mandou aquela música do Salomão do Reggae aí, virou até parte da minha playlist, de vez em quando eu ainda até escuto ela. Mas é isso. Todas as coisas cooperam para o bem, é a nossa capacidade através do Espírito, da frutificação que ele faz em nós, de conseguir ver Deus na beleza que ele é em todas as coisas, inclusive em meio ao caos. É isso daí. Mas além das nuvens, eu sei que ele está lá. Essa música é muito bonita, depois se vocês puderem, ouça ela, é bem bonitinha mesmo, eu gosto. Vamos continuar aqui. Ó, 23. Naquele dia não terão necessidade de perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai, e ele atenderá, porque pedirão em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram:
Enfim, o Senhor fala claramente. Enfim, o Senhor fala claramente. E não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Aí Jesus ainda dá até aquela comida de toco neles, né? Enfim, vocês creem? Agora, né? Porque você percebe, né, que a gente dá até risada, mas a gente vê muitas pessoas assim, não é? Que tem uma falsa convicção, uma falsa fé, e então quando tá tudo dando certo, é de Deus. Quando tá tudo dando errado, não sou mais crente, não sou de Deus. Aí de repente acontece alguma coisa boa, sou de Deus. Aí fica nessa, eu falo que é o crente montanha-russa, sabe? Sobe bem devagarzinho, mas cai, que é uma maravilha. Mas se aproxima o tempo, ao 32. Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho, me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. E é interessante que esse não ficarei sozinho porque o Pai está comigo. Eu acho isso muito interessante porque o próprio Jesus, na cruz do Calvário, ele grita: Pai, por que me abandonaste? Vocês já pararam para pensar nisso? A parte humana de Deus a um nível extremo de dor, ele olha para o céu e diz: Pai, por que me abandonaste? E aí a gente olha para a humanidade de Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, e nele não habita pecado. Às vezes a gente se flagela pelos questionamentos que às vezes a vida nos traz, não é? E eu quero dizer a vocês que às vezes questionar é humano, é normal e é natural, e muitas das vezes você irá questionar no caminho da fé. Não tenham medo de questionar, mas questione para Deus. Questione para aquele que de fato, de alguma maneira, lhe trará consolo e resposta. A gente vai ter muitas crises. Irmãos, às vezes a gente está aqui, às vezes nas câmeras, mas só Deus sabe, às vezes, as crises que, inclusive, de fé nós temos, não é? Sobre se Deus está nos ouvindo ou se de fato nós estamos, não é? Mas é aquilo que eu falo. Quanto mais nós buscamos nele, mais ele vai saciando, inclusive, as nossas crises de fé. E aí, num dia de chuva, Deus vai mostrar para nós que ele está lá, mesmo que em silêncio, mesmo que não falando aquilo que a gente quer ouvir, mas ele está lá. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. O último versículo para a gente matar e lacrar o capítulo 16. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E aí ele encerra esse capítulo de maneira maravilhosa. E aí no 17, irmãos, imagine a cena, que lindo. Jesus dá uma lição maravilhosa e no fim, Jesus, como se fosse, sabe aquele momento na igreja em que o pastor fala assim, agora peguem na mão do outro, assim, sabe, que eu vou orar por vocês. Eu fico imaginando Jesus parando assim, falando, agora eu vou orar por vocês. Imagine Jesus orando ali pelas pessoas. E aí eu me recordo que o próprio apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós e nos ensina a orar. Imagine isso. O próprio Deus que habita em você, às vezes fala por você para Deus. Às vezes a gente vai para o nosso canto e não sai nem palavras, mas o Espírito Santo interpreta até o nosso silêncio e faz com que a gente não perca a conexão com Deus. Isso é muito profundo. E o capítulo 17 é muito lindo. Eu já fico tudo arrepiado aqui, eu já estou até emocionado. É a oração de Jesus para esse fechamento antes da crucificação. Então, na próxima terça, se Deus quiser, nós vamos entrar na oração mais linda que Jesus poderia ter feito por nós. Amém? Amém, gente? Aí eu já encerro a minha participação. Desculpa, falei demais, passei 16 minutos. Mas eu creio que foi bênção. Vocês estão aí? Vocês estão aí? A tia me tá, porque a tia me deixou a câmera aberta, né? Mas vocês não dormiu não, né? Vocês estão aí, deu tudo certo.
Glória a Deus. Amém. Ô, Ricardo, você escreveu KKK porque você me contou o que aconteceu, tá? Né? Mas eu não vou contar aqui, não. Pode ficar sossegado, viu? Entendedores entenderão. Mas, gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Surgiu alguma dúvida de vocês que vocês gostariam de perguntar? Algum questionamento? Até alguma coisa que puxou, tipo, que talvez não esteja no assunto, mas puxou algum gatilho ao que eu disse? Vocês podem perguntar, tá bom? A gente tá aqui para isso mesmo. Ô, Léo, nessa parte que você falou, eu nunca tinha me ligado, né? Que Jesus fala, tipo assim, ó, vocês vão me deixar sozinho, mas eu não tô sozinho porque o Pai tá comigo, e a ligação com quando ele tá na cruz. De fato, tipo assim, eu não sei, mas a teoria que eu lembro é de já ter ouvido falar é que todo o pecado do mundo estava sobre Jesus, certo? Sim. E Deus sendo 100% santo, agradou moê-lo. Não foi o que está escrito em Isaías? Se eu não me Sim, engano. sim. Nessa questão de fato, houve esse abandono? Como que funciona? Eu esqueci. Sim, há uma linha teológica que diz que nesse momento de Cristo de Jesus, de fato, o Pai lhe abandonou. Mas na realidade, o prazer de Deus em moê-lo é que ali o que ele quis dizer é que Deus estava no controle daquela situação. Então, o fato de Jesus ter sido crucificado do jeito que foi agradou a Deus porque era o sacrifício que Deus esperava pelo pecado de todos, tá? Agora, de fato, essa sensação de abandono que nós temos, que Jesus teve, de fato é por causa do pecado. Não que Jesus pecou. Jesus não pecou. Mas o pecado faz com que a gente rompa com Deus. Não sei se vocês lembram que eu falei isso aí uma vez na partilha, né? Que o pecado original, o pecado ali, não foi a desobediência, mas foi o ato de romper com Deus. O pecado no Éden foi uma rebelião da humanidade contra Deus. E esse rompimento é como uma flor que é arrancada da terra. Ela vai morrer. Independente do que você faça, é o vazio. Você entende? Então, de fato, isso que você trouxe à memória é muito importante. Ali, a sensação de abandono que Jesus teve ali foi a profundidade do seu sacrifício em prol dos nossos pecados. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Interessante. Muito bom essa colocação sua. E essa. Não entendi, ô Ricardo. Como assim? Porque o diabo cooperou para o plano de Deus na cruz? Não entendi, ô Ricardo, o que você quis dizer. Se você quiser abrir o microfone, tá? E perguntar, fica à vontade. É que eu não entendi mesmo. Não, assim, porque ele meio que ficou ali por trás, né, nos bastidores, inspirou, encheu o coração do Judas. Aí Judas foi lá e fez aquilo. É, ele tava ali também na história ali, né, participando de tudo isso que aconteceu, desse plano perfeito de Deus aí na cruz, de redenção e tudo mais. E aí eu acho que é uma coisa que o diabo não queria era que o ser humano fosse redimido, né? Por que que ele esteve ali fazendo isso? Ele não tinha noção, ele não tinha conhecimento. Por exemplo, ele foi no deserto tentar Jesus. Ele não tinha pleno conhecimento que Jesus era perfeito, não ia errar. Ou ele não entendia a pessoa de Jesus, como que Deus podia estar fazendo isso. Sei lá, sabe? Algumas coisas vão vindo assim na minha cabeça. Por que que agiu dessa maneira? Por que que fez assim? Sendo que é tão superior assim, né, a nossa mente. Ele como um ser espiritual e que esteve diante de Deus e era o maior lá no céu, né? Sim, essas perguntas que você faz, elas são bem profundas e elas são interessantes, porque de fato a gente às vezes se questiona sobre isso, né? Porque assim, como eu disse para vocês, a diferença de crer e acreditar, né? Quando eu falei assim que o diabo acredita em Deus, vamos pensar aqui à luz da Bíblia. No Éden, depois do pecado, o diabo recebeu a sentença de que ele seria pisado pelo filho da mulher. Sim ou não? Sossegado, certo?
Em Tiago, como eu disse, diz que o diabo acredita em Deus a ponto de estremecer. Então ele tem medo de Deus. Sim ou não? Está lá em Tiago. Se nós formos, por exemplo, para Jó, a gente percebe que o diabo foi pedir permissão a Deus para fazer algo contra Jó. Certo? Vamos para o Novo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, quando Jesus vai expulsar o demônio do Gadareno, o diabo fala algo interessante. Ele diz assim: o que queres comigo, filho de Davi? Com isso, o diabo também sabia que Jesus era o Messias, aquele que viria. E não só isso, ele pede autorização para Jesus para habitar os porcos. Ou seja, ele sabia do poder que Jesus tinha para expulsá-lo e tirá-lo de lá. Sim ou não? Fechou. Fechou. Né? Nós vemos, por exemplo, em Apocalipse, que o apóstolo João, quando escreve, ele diz que o cordeiro já estava planejado e desde antes da fundação do mundo, antes mesmo de tudo for criado, e tem até um jargãozinho aí, né, que antes que Deus dissesse haja luz, primeiro ele disse houve cruz. Então, já havia o plano da salvação. Quando o diabo tenta Jesus, ele não tenta Jesus para desviar Jesus, porque ele sabia muito bem quem Jesus era. Mas ele foi ali usado para mostrar que o diabo tenta tirar de nós a nossa identidade e a nossa confiança em Deus. De fato, há um mistério aí. Se o diabo aqui, ele é aquele que tentou impedir o plano, ou se o diabo ele foi como que eu posso dizer? Eu não vou dizer um servo, porque ele é o inimigo. O próprio Jesus o chama de inimigo. Mas que de fato ali o diabo ele foi usado para se cumprir o propósito de Deus. O próprio Jesus Cristo aponta que viu a queda de Satanás quando ele foi assunto aos céus, ou seja, quando Jesus foi levado no mateiro e quando Jesus diz está consumado, o próprio Jesus diz que viu a queda de Satanás. Olha só que interessante isso daí. Então, é um mistério. Eu não posso dizer para você, claramente na teologia, que o diabo tentou fazer tudo o que ele podia para impedir Jesus de cumprir. E tem até uns pregadores aí muito loucos, né, que usa até isso aí. E o diabo estava no inferno comemorando porque Jesus havia morrido. Só que quando Jesus ressuscitou, eles entraram em desespero. Tem umas historinhas muito loucas que diz isso aí. E o diabo entrou em desespero porque Jesus havia ressuscitado. E tem outras que diz que ele tentou segurar Jesus o máximo que pôde até ir para a cruz e tal. Mas você percebe, inclusive, que a própria palavra de Jesus tira qualquer ação que o inimigo poderia ter sobre ele, porque o próprio Jesus disse assim, quando Pedro foi tentar cortar a orelha do guarda, o Jesus virou para ele e falou assim, se eu quisesse, eu mandava 12 legiões de anjos para me proteger, ou seja, não tem como impedir. Quando Pilatos olhou para Jesus e falou assim, você não vai falar nada? Você não está vendo que eu tenho o poder da sua vida nas minhas mãos? Jesus falou assim, não, você não tem poder nenhum. O poder que foi te dado foi o meu Pai que deu. Se ele não tivesse dado, não é? Se Jesus quisesse, ele tinha descido da cruz, dado um tapa na cara dos guardas, pegado a estaca e fincado todos eles. Mas Jesus estava lá. Então é um mistério. Confesso, Ricardo, que é um mistério e eu mesmo não tenho essa resposta. Eu Talvez, fico assim, pensando agora aqui, devaneio, ele pensou assim, já que eu tô derrotado de qualquer jeito, eu vou só fingir que nesse momento eu zoar o venho barraco, né? pra me iludir aqui por um instante, que eu sei que eu tenho uma eternidade para sofrer. Vou me iludir enquanto eu posso. Vai Eu, que... eu, prefiro, eu prefiro ficar como Lutero disse, né? Que o diabo no seu engano não passou de um cachorrinho nas mãos do Senhor. Lutero dizia isso aí, não é? Mas a Bíblia diz de fato que o diabo é o inimigo das nossas almas. Isso aí a gente não pode negar. E a Bíblia de fato revela ele como o tentador. A nossa briga não é contra a carne, nem contra, né, contra o povo, mas sim contra os potestades e principados. Então há um mistério aí por trás.
Mas na obra da salvação, ô Ricardo, eu enxergo Satanás mais como um peão para que se cumprisse o propósito do que alguém que tivesse qualquer capacidade ou intenção de impedir. Porque, de fato, eu creio que ele sabia quem era Jesus. Amém? Amém, gente? Pô, Rodrigo, Tati, vocês não dormiu não, né? Vocês estão aí, né? Ah, vocês estão aí, né, gente? Por A gente favor. tá aqui escutando. Ah, então tá bom. A gente se estendeu. Desculpa aí estender pelos horários, gente, mas eu gosto. Eu gosto quando perguntam. Muito Não, bom. gente, pode continuar. Ô, Léo, deixa eu falar uma dúvida que eu tive sobre a partilha passada, que ficou Por assim favor. reverberando na minha cabeça, sobre amar o próximo, né? A gente estava falando das dificuldades de ser cristão e de você. Das dificuldades de ser cristão. E aí, sobre amar o próximo, que a gente tem que amar, como a Regi falou, o amor ágape, né? O amor fraterno, o amor de Cristo. E eu, momento de terapia aqui. Porque tem coisas que eu vejo que eu acho bem injusto, sabe? Tipo assim, exemplo, uma pessoa maltratou um cachorro. Eu vi uma notícia de um rapaz que matou um cachorro no pet shop com a tesoura na cabeça. E Meu nisso dá Deus. uma raiva na gente. A gente fica com raiva, fica revoltado. E como agir nessa situação? A gente tem que amar o próximo. A gente deve orar por essa pessoa. Certo, é o certo a fazer. Sei, orar pela pessoa. Mas quando a gente vê essas notícias, dá uma raiva, dá uma revolta. A gente fala, nossa, que ódio, por que que a pessoa fez isso? Outra notícia ruim que eu vi hoje aqui, que rolou na minha cidade, de um rapaz que bateu numa moça a pauladas e tinha mais 4 caras assistindo e ninguém fez nada. Então, a Meu gente vê essas Deus. notícias ruins ao redor e a gente fica revoltado, né, Rodrigo? Tipo, Verdade. bate uma raiva, bate um ódio, mas a gente tem que amar o próximo. E o que que você me diz sobre isso? Interessante. É uma boa pergunta. Ah, vamos ver. Romanos fala que a criação clama pelos filhos de Deus. É um versículo que me pega muito. Por que que ele fala isso? Porque Paulo está ali explicando sobre o Evangelho e ele nos mostra que por causa de nós, toda a criação de Deus sofre. Mas a criação, ela clama pelos filhos de Deus. E quando ela clama pelos filhos de Deus, está dizendo, ela clama pela justiça que os filhos de Deus traz. Quando a gente fala de amar ao próximo, principalmente quando a gente pega aquele versículo de dar a outra face, né? Que a gente bate com a mão, vire a outra. Tem algumas pessoas que às vezes interpretam aquilo como um ato de não fazer nada em prol daquilo que está acontecendo. Ou se submeter ao mal que lhe vem. Como, por exemplo, uma mulher que apanha do marido. Não, eu tenho que amar o meu inimigo e eu tenho que ser submissa a ele. Então quer dizer que ela tem que continuar apanhando do seu marido por amor a ele? Não é bem isso que está dizendo ali, né? Porque às vezes, Tati, amar implica a gente se levantar como justiça ou contra aquilo. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus ele corrige quem ele ama. Eu não sei, vocês não têm filhos ainda, né? Não, só um cachorrinho. Ah, a Rebequinha, por exemplo. O ato de eu corrigir a Rebeca também é uma ação de amor. Eu apontar para ela e dizer para ela que ela está errada ou que ela não deve fazer aquilo porque é mal, e se for necessário eu tirarei ela de lá por amor, é um ato de amor. Eu tirarei ela de lá para que ela faça o que é certo, é um ato de amor. Quando a Sim. gente vê tais coisas ruins, esse sentimento de ira que vem sobre nós é a nossa vontade de que as coisas sejam melhores e boas. Então, às vezes, amar ao próximo é denunciar e acusar tais atos. É não permitir que essas coisas aconteçam, se você tiver essas condições.
A Bíblia fala para a gente orar pelos nossos inimigos, orar pelas pessoas que nos fazem mal. Sim, devemos orar, mas nós não devemos ficar omissos, porque dentro do coração dos filhos de Deus clama a sede de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. É o que diz uma das bem-aventuranças. Então, em meio a um mundo que é um caos, e a gente vê tantas coisas ruins e tantas coisas más que acontecem às vezes ao nosso redor, às vezes amar ao próximo nos implica a denunciar e, se possível, a ajudar a essas coisas a não voltar a acontecer. Você entende? Sim, A gente não pode levar o nosso ato de amar ao nosso inimigo como uma omissão. Não estou dizendo que vocês estão omissos, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só sim. a parte do estudo. Mas, por exemplo, denunciem. Não apoiem essas coisas. Não apoiem, não abrace pessoas ou não abram espaço para mídia e nem para nada que seja de pessoas que são ruins ou que façam mal. Isso também é amar. Você ajudar a enfrentar essas pessoas que fazem mal é um ato de amor a ela que está errado. Simples assim. Então, você irar por essas coisas ruins é natural e o nosso sangue ferve mesmo. Quer ver me deixar possesso? É quando acontece algo ruim com criança. Gente, eu fico Nossa, possesso. Possesso. Eu fico louco da vida. Então, como que eu posso amar essa pessoa? Se eu tiver oportunidade, eu denuncio ela. É que nem sim. eu vi um pastor aconselhando, né, um casal, um cara que batia na esposa. E a esposa falou assim, mas a Bíblia diz que eu tenho que perdoar ela. Ele, né? Aí o pastor falou assim, sim, realmente, você tem que perdoá-lo. Mas primeiro nós vamos ligar para a polícia, você vai entregar o seu marido, e quando ele estiver onde ele precisa estar, aí nós vamos tratá-lo, e se você conseguir, você perdoa ele nessa circunstância. Porque o fato de você amar não significa que você não tem que pagar os seus boletos ou a sua responsabilidade contra a sociedade e quanto ao próximo. É isso. Perfeito, Léo. Obrigada. Tá? É isso. Amém, gente? Glória a Deus. É isso aí. Bom, é isso aí, gente. Graças a Deus. Chegamos ao fim de mais uma partilha, meia hora depois. Perdoem aí. Mas foi bênção. Glória a Deus. Se vocês acharam bênção, gente, vamos tentar compartilhar o nosso link, né, Ti? Vamos tentar compartilhar essas aulas aí também, tá? Vamos fazer esse serviço de formiguinha. Vamos mandar partilhar aí para as pessoas. Amém, gente? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos orar para terminar? Vamos? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por mais esse momento com essas pessoas maravilhosas, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por falar conosco, obrigado pela tua palavra. Senhor, que essas palavras, o seu evangelho, possa crescer em nosso coração. E que o teu Espírito testifique toda a verdade todos os dias em nosso coração, para que possamos ser melhores. Pai, em nome de Jesus, abençoe a todos. Aqueles que não estão aqui vão ouvir depois. Os abençoe também. E que esse grupo cresça para a honra e glória do teu nome. Agora nos abençoe, nos dê uma boa noite de sono e nos abençoe nessa semana, Senhor. Que tudo que a gente faça seja para a honra e glória do teu santo nome. Esse é o desejo do nosso coração e assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, amém. Deus abençoe vocês. Assuncena, uma boa noite para você, minha amiga. Deus abençoe. Ricardo, você também, meu irmão. Deus abençoe.